E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar início aqui a. Início não, continuidade ao modo história do Horizon Forbidden West. E aqui a gente está indo para a missão Gemini. Eu creio que já esteja se aproximando do final do jogo. Eu tava tentando nas missões secundárias upar o 7. Só que até agora eu não consegui encontrar a peste da ave tempestade. Eu tô precisando do canhão dela para fazer o upgrade. E até agora eu não consegui achar. Então a gente vai fazer essa missão principal aqui. E depois eu tento procurar essa tempestade de novo. Dar uma olhada aí pela internet para ver se eu acho a localização dela. Seja bem-vinda. Acompanhe aí. Eloy, sei que sua experiência em Tebas foi perturbadora, mas temos um novo problema. Algo deu errado com a Beta e o transporte? A gente vai conseguir te levar até o Gemini? O transporte está pronto. O problema é o Hefesto em si. Ele acelerou a própria proliferação por toda a rede de caldeirões, ficando ainda mais forte. Mas, com suas subfunções restauradas, ainda temos chance, né? Correto. Mas o efeito final é que a integração do Hefesto levará mais tempo do que calculado antes. Quanto tempo? Mesmo com autorização Ômega, minha estimativa é que a integração levará 35 horas. E a cada hora aumenta o risco de detecção pelos Zeniths. Dois núcleos. Duas conversões? E se a fusão fosse realizada por dois clones da Elizabeth Sobeck, nós duas com autorização Ômega? Quanto tempo seria? A metade? Hefesto estaria despreparado para o trabalho simultâneo de duas operadoras, além das óbvias eficiências sinergéticas. Calculando, isso encurtaria a integração para aproximadamente 4 horas e meia. Ok. Val, acho que vamos precisar da Beta no Gemini. Você conseguiria convencê-la? Eu não sei, mas vou tentar. E a nossa distração? Os geradores estão prontos? Resta apenas um teste final. Tenho confiança de que, se disparados perto dos outros caldeirões, os pulsos vão ocultar dos Zeniths nossas atividades no Gemini. Ótimo. Desde que o Erend possa operar um sem disparar na própria cara. Eloy, é melhor você vir aqui. A Beta não tá nada bem. Ok. Acho que essa porta não tinha energia antes, mas Eloy. parece que tá com defeito. Eu tentei, mas é impossível. Não sei de nada que vai convencer ela a ir lá. A gente não tem escolha. Boa sorte. Beta, você precisa vir também. É o único jeito. É uma missão. A mais importante delas. Você é crucial. Diz por que você não quer. E se eles me levarem de volta? Sozinha. Numa cela. Escravizada. Sem vida. O Val e eu estaremos lá também. Eu te protejo. Depois de capturar Hefesto, vamos voltar direto pra cá. Os Zeniths não vão achar a gente. Você não precisa ter medo. Não! Você não pode me proteger. Ninguém pode me proteger deles. Eu já falei desde o início que não dá pra vencê-los. Não tem como. Beta. Me deixe em paz. Você não entende.
tem razão. Eu não entendo. Temos os mesmos genes, a mesma mente, o mesmo coração. Por que não encontrar forças para fazer o que tem que ser feito? Como a Elizabeth faria? Não acha que eu já pensei nisso? Eu não sei qual parte da Elizabeth eu não tenho. Eu não sei o que você tem e eu não. Eu verifiquei os dados no seu foco. Você cresceu como uma exilada, rejeitada, isolada, assim como eu. O que temos de diferente? Qual é o meu defeito? Beta, isso não é um defeito. Beta, olha, não é uma parte da Elizabeth. A diferença é... eu tive ele. O Rust. Ele criou você, treinou você, mas jamais demonstrou carinho. No dia que ele deu aquele amuleto e faleceu, ele pretendia abandonar você. Ele queria que eu aceitasse a tribo. Mas acabou dando a vida por mim. Ele me amava do jeito dele. E isso bastou. Como se sentiu? Era como ter uma força que sempre esteve lá. E ainda está. Até hoje ouço a voz dele quando as coisas vão mal. Quando parecia impossível, olhe além. E lute como se fosse vencer. Você não precisa ir nessa missão. Vamos achar outro jeito. Eu vou. Você disse que vai me proteger. Eu acredito. Mas você tem que me prometer uma coisa. Sim, é claro. Se der errado... se os Zeniths nos pegarem, não quero mais ser escrava deles. Você me promete? Ok. Prometa. Eu prometo. Eu vou usar todo o tempo que tiver para entender melhor a fusão, torná-la o mais eficiente possível. Eu estarei pronta. Eu juro. Eloy, quando você estiver pronta, fale comigo e eu pedirei aos outros que completem os preparativos da missão. Oi de novo, Eloy. Olá, Eloy. Oi, Gaia. Então, a Bethel já deve saber o que houve. Sim. Fico sempre impressionada com a complexidade das relações humanas. Apesar das circunstâncias desagradáveis que levaram à briga, fico feliz em ver que vocês duas encontraram uma solução aceitável. Bom, duas mentes pensam melhor que uma. Sim, é o que penso. Você está pronta para ir ao Caldeirão Gemini? Ou podemos continuar conversando, se preferir.
Quanto a Beta, eu achava que não havia diferença entre nós. Até então. Ela passou por tanta coisa. E sempre sozinha. Vocês duas passaram por muito sofrimento. Diferentes em todos os aspectos, porém igualmente incríveis. Gosto de pensar nas duas como milagres. Nascidas de Elizabeth Sobek. 3, então. Tem que incluir você, Gaia. Tá bom, pessoal? Hora de dar o fora. Eu vou reunir todo mundo. Tudo certo. Conexões prontas. Iniciando. Beta, Eloy. Estou instalada no núcleo e pronta para me conectar à rede de caldeirões. Ai, que bom ouvir sua voz. Erend, todo mundo. Disparem os pulsos. Tá piscando. Será que eu fiz besteira? Tô posicionado no caldeirão. O gerador de pulso tá piscando aqui também. Significa que estão ativos. O meu também. O meu também. Ok, façam silêncio até eu dar o sinal. Câmbio desligo. Gaia, vamos enjaular a fera. Iniciando conexão à rede de caldeirões. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, ativando autorização Ômega. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, ativando autorização Ômega. Autorização confirmada. Dando início à sequência de contenção. Linha crítica detectada. Urgente. Escapar de contenção. Aplicando medidas. Bloqueei ele! Encerrando conexões externas. Deu certo. Ele não tem pra onde ir. Captura iminente. Iniciando contingência 13F. O que é isso? Malware detectado. Tentando compensações. Contenção. Ele rachou. Olha! Instalação ativada. Ativando defesas autônomas. Diretriz. Neutralizar. Então tem máquinas a caminho daqui. Se prepara. Eles estão vindo! Val, fica aqui. Protege a Beta. Entendido. Cuidado. Você se feriu.
Pra trás! Eloy! Socorro! Sai daqui! Acho que agora acabou. Vocês dois estão bem? Ainda vivos. Eloy, o Hefesto não pode escapar, mas ele deve ter fugido. Mais pra dentro do prédio. Vou trazer... Tenho que ir atrás do Hefesto e forçá-lo a sair do esconderijo. Ele precisa recuar pra dentro do núcleo. Desativar nó de conexão dentro do H3. Qual é, Hefesto? Vou ter que achar outro caminho. Eloy, eu estou conectada à rede do seu foco. Fique atenta, porque há algo consumindo muita energia na próxima câmara. Obrigada por me avisar. Tô chegando lá. É uma espécie de câmara de produção. O Hefesto tá tramando alguma coisa assim. Que máquina é essa que ele quer construir? Não sei, mas vou acabar com isso. Aposto que esses transportadores vão me levar até o local de onde vêm os materiais. Deve ser lá que o Hefesto foi se esconder. Preciso descobrir onde o Hefesto tá escondido. Acho que tenho duas opções de caminho. Não tô gostando disso. Acho que dá pra pegar uma carona desses transportadores. Eloy, já reconectei a maior parte dos componentes do núcleo, mas o processador de energia quebrou. Não consigo fazer o conserto sem uma forma de fabricar outro. Tá bom, deixa eu pensar. E se você burlar o processador? Conectá-lo ao nó de energia. Talvez isso funcione. Acho que sim. Só mais um voo. Agora tá no fácil pra tirar o resto daqui. Deve haver um nó que você possa converter, perto da plataforma central. Obrigada, mas é melhor eu me livrar dessas máquinas primeiro.
Ah, ótimo. Mais máquinas a caminho. Pedro, fiquei trancada no lado de fora do nódulo. Alguma ideia? Verei o que posso fazer. Agora acabou. Invadi a central da rede do núcleo. Consegui interromper o controle do Hefesto sobre o nó. Acredito que dê pra fazer a conversão agora. Boa. Obrigada. Parece que ele foi pra outra câmara. Bom, só espero que não se acomode. Medidas de contenção de energia usadas. Ai, ótimo. O Hefesto cobriu o chão com eletricidade. Preciso achar outro caminho. Eloy, as máquinas não param de vir. Me fala que você tá quase lá. Eu tô tentando. Não pensa que eu tô à toa. Já abati um monte de máquinas por aqui. O Eren tá perdendo a diversão. Eloy, estou fazendo progresso na invasão, mas preciso de algo pro módulo de ciclagem não se desmontar. Talvez um ligamento de uma das carcaças das máquinas? Sim. Ou umas tranças luminosas. E você poderia reforçá-lo com um cilindro de conversão. Pra aumentar a conectividade. Acho que isso vai dar certo, Eloy.
que tem como chegar ao escudo? Devo conseguir pegar carona no trilho e ir por cima do escudo. Tem uma abertura no topo do escudo. Preciso tirar o inverno daqui. É pra ter outro nome aqui. Pronto. Dá pra pular no jogo. Intrusa detectada. Ativando rotina defensiva. 0x Giga 9. Defesas auto-rebaixam. Caixinhas por Lá vamos nós de novo. 5-9. Não tô gostando disso. Eu vou tentar restabelecer o acesso. módulo restabelecido. Pode iniciar a conversão. Bom trabalho. Você fez a parte difícil.
Isso aí. O Hefesto tá ficando sem esconderijos. Eloy, eu acabei de detectar um pico de energia na câmara de produção. Tem algo sério acontecendo lá. Aqui também. Tudo tá brilhando. A máquina que o Hefesto estava construindo deve ter ficado pronta. Ela é poderosa, seja o que for. Tô quase acabando os reparos do núcleo. Você quer que eu vá até você? Talvez eu possa distrair a máquina. Não, Beth. Fica onde tá. Enfrentar máquinas é comigo. Cuidado. Intrusa localizada. Aquele que capturou o caldeirão reparador. Tal. Infiltrou o caldeirão Mi. Você é uma violação. Mas não mais. Sua interferência terminará aqui. Isso aí! É pra ter mais um nó pra converter. Beleza. Aguenta aí. Tô mandando o Hefesto pra você. Chega de se esconder, Hefesto. Achei! O Hefesto voltou ao núcleo! Não deixe ele sair daí. Eu tô voltando. E aí podemos começar a integração. Graças a você, Beta. Ainda bem que você veio. E você, Val. A gente não teria conseguido nada disso sem você. Nem sem você, mãe. Assim, a bolsa fica abastecida. Eloy, núcleo estabilizado. Hefesto está completamente sob controle. Então é melhor a gente começar logo a fusão. Tudo pronto. Gaia, abre a conexão, por favor. Pronto. E para concluir a fusão, precisamos excluir um código do Hefesto. Com cuidado. Que doideira a mulher tá fazendo ali. Pode dizer que tem algum sentido. Olha.
bom demais pra ser verdade. Você tá dando Muito fácil. Eric, pega a Beta. E aproveite para esmagar aquele inseto. Atrás de mim. Valé! Acaba logo com isso. Agora sim, a festa começou. Caralho, velho. Eloy! Finalmente. Tilda, prepare a Gaia e o Hefesto para transporte. Tilda! Eu falhei. Nem tudo tá perdido. Tilda! Mas que merda você tá fazendo? Impeça ela! Pelo menos a gente teve algum auxílio, né? Se é que... Ah, foi auxílio. Porra, vai morrer, velho. Beta. Val. Se fosse uma escolha minha ali pra atirar nela, também não sei se eu conseguiria atirar, não. Era uma personagem chata do caralho, mas foi mudando. Onde eu tô? Ah, você acordou. O Gerard atingiu você bem forte quando atacou. Imagino que você ainda deve estar bastante dolorida. Eu garanto que estamos seguras. Ninguém detecta a gente aqui. Quer dizer, os outros Zeniths. Você deve ser a Tilda. Eu realmente não sabia. Se a Beta falaria sobre mim. Onde ela tá? Segura. Ainda que ela não esteja onde gostaria, não está correndo risco. Nós temos que ver como resgatá-la, é claro que sim. Você só tem que se recuperar. Quando quiser, suba as escadas no fim do corredor e me encontre. Enquanto isso, eu vou fazer um lanche. Lanche? Ok. O que? Isso. Alguns dos favoritos da minha coleção. Resgatados e guardados aqui pouco antes de eu ir embora. Pode olhar se quiser. Adoraria saber o que você pensa deles. Meu amigo morreu. Beta e Gaia se foram. E você quer que eu olhe pinturas velhas? Não seja tão apressada em ignorar o conforto que a arte traz. Ou a reflexão que oferece. Um retrato do filho do pintor Rembrandt, Titus, retratado como se fosse um monge. Não entendo.
Por que alguém como você, com recursos infinitos, se importa com essa pintura de um garoto de capuz? Não se trata da obra, mas do que você sente ao admirá-la. O rosto dele está iluminado e nítido. Mas seus olhos baixos sugerem melancolia. E o fundo parece querer engolir toda a luz. Ela transborda um grande sentimento de perda. Acho que entendo como o pintor se sente. Um navio em alto mar, apanhado pela borrasca, de Willem van der Velde. Obra marítima. Uma viagem rumo ao desconhecido. Você deve saber como é a sensação. De fato, é por essa razão que eu aprecio essa obra em particular. Ainda que as ondas e o vento ameacem destruir o barco, ele persevera. Se agarra à luz, ainda que a escuridão se assome ao redor dele. A Ronda Noturna de Rembrandt é definitivamente a pintura mais famosa que o meu país produziu. Ela foi encomendada para exaltar uma milícia feita de cidadãos influentes. Imagino que você tenha sido uma cidadã influente. Na minha época. Mas não tão influente quanto você nesse novo mundo. Esse é um Rembrandt. Na obra vemos Jeremias e seu luto. Luto por quê? Seu lar. A antiga cidade de Jerusalém. Ele profetizou sua queda, mas não pôde fazer nada para evitá-la. Então ele salvou os tesouros da cidade da destruição, assim como salvei essas obras. Pode-se dizer que somos parecidos. Selene Endymion. Ela é a deusa da lua. Enquanto ele não passa de um pastor. Cupido, o deus do amor, está ao lado dela. Então ela tá espionando ele? Digamos que ela o está visitando em segredo. A tocha na mão do Cupido simboliza a eterna paixão que ela sente. Ainda que eles permaneçam separados, o amor dela é inabalável. Minha dupla favorita. Na esquerda, temos mulher lendo uma carta de Vermeer, um mestre. Na direita, há uma falsificação. Mulher lendo música, que levou vários peritos a acharem que se tratava de um original. No início da carreira, eu achava essas fraudes fascinantes. Depois, eu desenvolvi um programa capaz de detectar falsificações com uma precisão jamais vista. Foi assim que você enriqueceu o bastante para embarcar na Odisseia? Ah, não. A minha fortuna só veio depois. Deslumbrante, não é mesmo? O século de ouro do meu povo não produziu apenas pinturas. Uma jarra de Van Vianen moldada a partir de uma única folha de prata. Para que servia? Você é como a Elizabeth. A função antepõe a forma. O propósito dela era menos importante que seu significado. Ela foi criada por Van Vianen em honra do irmão falecido dele, que foi um prateiro famoso. Um memorial. Sim. A beleza advinda do luto. Já terminou? Tenho assuntos mais importantes para me preocupar. Nós duas. Há muitas coisas que queremos salvar. Aí está você. Se sente melhor? Como você achou a gente no caldeirão? E o que você fez com todo mundo antes de eu desmaiar? Ah, objetividade, entendo. Bom, certamente estávamos acompanhando com bastante interesse o Hefesto, já sabendo que ele seria necessário. Então sua cilada falhou. E sobre o meu pequeno truque,
Ele foi uma sobrecarga sensorial, seguida de uma descarga de energia. Gerard e o Eric ficaram momentaneamente desorientados devido aos escudos, mas você estava inconsciente quando eu te tirei de lá. Talvez algo para comer possa ajudar um pouco. Era sua casa. A que você recriou para Beta, no canal de dados que usavam. Você é bem perspicaz. Por aqui, venha. Depois de tudo que o seu povo fez, acha que vou ficar aqui, sentada, conversando com você? Eles não são meu povo. Nunca foram. E especialmente não agora. Você embarcou pro espaço com eles. E viveu com eles durante 1000 anos, antes de voltar pra cá. O que te fez se voltar contra eles? Honestamente, isso. Meu antigo foco. Você consertou. Quer dizer que você viu? Eventos fabulosos. Muitas coisas conquistadas em 2 décadas de vida. Já vivi mais de 1000 anos e nem chego aos seus pés. Desculpa se invadir sua privacidade. É que eu precisava entender o que houve. Tentar compreender. Você tem o sangue da Elizabeth. A mesma garra, o senso de dever. Sua integridade. Senti vergonha ao ver isso devido à companhia que mantive. Eu quero mudar, eu quero poder ajudar você. Ainda que seja preciso deter seus amigos? Mas é claro que sim. Por favor, sente-se. Melhor assim. Mas nós temos que salvar a Beta e a Gaia sem demora. Presumo que já saiba que Gerard quer usar Gaia para refazer a biosfera da Terra. Recriar o planeta em uma configuração apropriada apenas a imortais como nós. Esse processo mataria todos os seres vivos na Terra. Ele chama isso de formatar. Não se eu puder impedi-lo. Não sozinha, não. E assim que ele e os outros se forem, iremos concretizar a visão de Elizabeth. Imagino que a Beta disse que é uma cópia dos dados do Apollo a bordo da nossa nave, né? A coleção completa do conhecimento humano. Com ela e com a Gaia, poderíamos realizar o desejo da Elizabeth. Curar a biosfera, educar os povos de todo o planeta, elevá-los. Criar um mundo que ela sonhou. A gente não pode se precipitar. Pelo que tenho visto, seus amigos são invencíveis. Eu gostaria que não os chamasse de meus amigos. Eles não são invencíveis. Na verdade, um amigo seu descobriu como poder derrotá-los. Silence. Oh, ele tem estado ocupado, preparando um exército poderoso bastante para invadir a base do Gerard. Regala aí os rebeldes. Agora mesmo ela se prepara para marchar contra a capital, Tenekth. Quando vencer, ela comandará todos os membros daquela tribo. Centenas de guerreiros e máquinas para atacar a base. Ela foi enganada. Ninguém sobreviverá, é claro. Mas acho que basta para abrir uma brecha nas defesas do Gerard para o Silence matá-lo. Com todos os outros. Usando uma nova arma que ele projetou. Sim, ele descobriu como burlar nossos escudos. De fato, um homem excepcional. Ele se planejou para tudo. Exceto você e eu. Sabe, quando o exército dele estiver na porta do Gerard, você e eu invadiremos por uma entrada de trás. Uma que só eu conheço.
Durante o confronto entre Silence e meus amigos queridos, vamos resgatar a Beta e a Gaia. Eu disse que eu quero te ajudar. É sério. Você disse que a Beta não corre risco. O que os Zeniths querem com ela? Fazê-la trabalhar. Fundir Hefesto e Gaia. É difícil e consome muito tempo, como já deve saber. Eles vão forçá-la se for preciso. Mas a vida dela não corre risco. Ela é a única capaz dessa tarefa. Porque vocês fizeram dela uma simples ferramenta. Ideia do Gerard, não minha. Eles viam com desconfiança qualquer tentativa minha de demonstrar algum afeto a ela. Por isso eu criei o canal de dados. Um local virtual para que conversássemos em paz. E esse canal que você tinha com a Beta? Nenhum outro Zenith soube da existência dele? Gerard pensa ser o mais inteligente de todos. Mesmo depois de 1 milênio, ele ainda não imagina que eu possa ser mais esperta. O canal permitiu que eu interagisse com a Beta longe dos olhos desconfiados deles. Ele permitia sermos nós mesmas. Até você cortar o contato. Sim. E sofri por isso. Eu tive medo que nossos encontros fizessem mais mal que bem a ela. Ela se sentiu abandonada por você. Eu temia que descobrissem e ela fosse punida. Ela perdeu os benefícios de uma amizade, mas assim pude garantir a segurança dela. Sei que parece severo, mas posso garantir que o bem-estar dela sempre esteve em primeiro lugar para mim. Por que o canal de dados tinha a aparência desse lugar? Essa casa era um abrigo contra qualquer tormenta. Um local seguro. Não só para mim, mas para a arte armazenada aqui. Artefatos culturais de valor incomensurável. Algumas das maiores conquistas de toda a civilização humana. E você queria que a Beta os visse? Sim. A criação dela era muito fria e técnica. Imaginei que seria bom para ela ter a oportunidade de interagir com mestres como Vermeer e Rembrandt. Um legado tão importante quanto os dados técnicos e científicos que estavam martelando nela. Sinto ter suspendido contato, mas não me arrependo de nada que compartilhei com ela. Ela precisava daquele abrigo mais que eu. Meu antigo foco. Como você o achou e conseguiu consertar? Quando encontramos você no centro de testes Hades, Gerard viu uma redundância e eu vi mais. Eu vi uma revelação. Após a sua fuga dramática, bravo a propósito, Gerard e Eric presumiram sua morte e desistiram da caçada. Eu fiquei em dúvida. Enquanto estavam ocupados, eu voltei ao laboratório e procurei por vestígios seus. Foi quando encontrei esse pequeno tesouro. Nada fácil de reparar, mas sem dúvida valeu o esforço. Eu assisti a cada momento seu. Você era um toque de cor num quadro desbotado. O que a Liz era e mais. Mostrou o foco para os outros? É claro que não. Foram as suas ações que me inspiraram a desafiá-los. Acho válido lembrar que se eu não o tivesse achado e visto o conteúdo, eu não teria como ter salvo você no caldeirão. Você morreria. Então eu devo agradecer. Se quiser. Você sabe tudo sobre mim. Mas e você? O que gostaria de saber? Bom, comece pela sua vida na Terra. Eu tinha 8 anos. Terroristas inundaram a minha cidade. Milhares morreram, inclusive os meus pais. Fui uma das poucas que sobreviveram. Meu tutor me enviou para um internato. Na minha turma, eu era a garota estranha, a órfã a ser evitada. Tudo por causa de coisas fora do meu controle. Oh. Temos isso em comum, né? É mesmo. Você era uma exilada. Mas isso não impediu que corresse atrás do que você queria. Eu fiz o mesmo.
Eu venci a angústia e usei a minha inteligência para construir uma fortuna. Primeiro com análise técnica. E também, depois, certificação de autenticidade de arte. Era algo bem lucrativo naquela época. Mas, no final das contas, o programa que eu desenvolvi era ainda mais útil para a contra-espionagem. A partir daí, foi só uma questão de tempo. Até que eu tivesse meu próprio banco de dados valiosos. Você era espiã? Era mais como um tipo de serviço de inteligência. Eu me mantinha anônima, é claro, para proteger a minha privacidade. Mas mesmo com o anonimato, a Farzinit acabou me encontrando. O que houve quando a Farzinit abordou você? Eles pintaram uma visão bem atraente do futuro da humanidade. Uma em que superávamos as doenças e a morte. Em que explorávamos os confins do universo e prosperávamos. Apenas depois eu me dei conta de que só os mais ricos e poderosos seriam agraciados com essa dádiva. Quando finalmente abri os olhos, já não tínhamos tempo. As máquinas do faro estavam devorando a Terra. Então aceitei o convite da Farzinit para embarcar na Odisseia. Pedi que Alice fosse. Mas ela tinha outros planos, como sabe. Você só soube que os outros Inites eram monstros quando era tarde demais? Eu conhecia alguns deles. É claro. Foi apenas quando deixamos o planeta que compreendi a dimensão da ganância deles. Eu estava grata por estar viva, mas os outros ficaram obcecados por viver sua imortalidade sem esforço. Ergueram uma colônia em que máquinas supriam suas carências e qualquer memória ou fantasia podia ser vivenciada em realidade virtual. Isso não era vida. Era idiotizante. Um sonho falsificado. Com o passar das décadas, me isolei mais e mais. Só que dessa vez, com éons para avaliar os meus erros. Agora que enfim conheci você, sinto que tenho uma segunda chance. Pra fazer o quê? Ajudar? É claro. E finalizar o sonho da Liz, que não é tão diferente da visão inicial da Farzinit. Melhorar o futuro da humanidade. Beta disse que sua colônia foi destruída. E vocês voltaram à Terra porque não tinham mais pra onde ir. É verdade. Depois que chegamos ao destino, um planeta no sistema estelar de Sirius, passamos décadas erguendo um novo lar. As limitações materiais da Terra, sem os limites mortais da vida. Só de pensar no que poderíamos ter feito. Poderia ter sido uma utopia. Contudo, estagnamos, nos rendemos aos confortos fáceis e realidades virtuais. Foi necessário um cataclismo para tirar todos nós desse estupor. O que houve? Um grande evento geológico. Sabíamos da instabilidade do núcleo do planeta, mas não levamos a sério. Quando o colapso se abateu sobre nós, não havia mais como impedi-lo. Foram poucos os que chegaram à nave. E então partimos para a Terra. O único porto seguro que restava. Que você decidiu tornar inviável para qualquer vida. Não eu. Gerard. Ele prefere trabalhar com uma tela em branco a acomodar os borrões de tinta. Nada de tribos primitivas, sem máquinas de combate, uma tábula rasa à espera dos impulsos dele. Mas vamos impedi-lo. Só precisamos entrar naquela base. Qual é o seu plano para se infiltrar na base dos Inites? Colocaremos em prática uma lição que aprendi ainda jovem. Sempre tenha um plano B. Nesse caso, um local onde a nova construção do Gerard se une a uma fundação antiga. Uma passagem que apenas eu conheço. Quando Silence atacar com seu exército, entraremos por essa porta alternativa, evitando boa parte do conflito. Tal distração nos fornecerá o tempo necessário para resgatarmos
Beta e Gaia. Depois de entrarmos na base, onde vamos achar a Beta e a Gaia? Ela tá achando esse plano fácil demais, eu tô achando que vai dar uma merda rapidinho. A essa altura, a Gaia já terá sido reunida com todas as funções subordinadas, incluindo Hefesto. E quanto à versão alfa do Apollo na sua nave? Vamos recuperá-la quando os outros não forem problema. Com isso em mãos, teremos tudo para que esse mundo atinja seu potencial. Como sabe sobre o plano do Silence? Ele não é o único adepto de Spywares. Hackeou o foco dele? Não, ele toma bastante cuidado. Mas seus subordinados? Nem tanto. Ele presenteou os tribais que chama de filhos de Prometeus com outros focos. Os que se aliaram à Regala. Grampeei os focos deles e descobri o que o Silence andou fazendo. Distribuiu a tecnologia de conversão, armou os rebeldes Tenekth e se aliou à Regala para atacar a base do Gerard. Mas como ele criou uma arma capaz de desativar os escudos? Essa é a única coisa que eu ainda não descobri. De qualquer forma, eu tenho certeza de que vai funcionar. Com isso e o exército Tenekth, vencer está ao alcance das mãos dele. A frustração dele será uma lástima. Regala só tem interesse em matar o Hekarro e travar guerra com os Karja. O que ela ganharia atacando os Zeniths? É o preço a ser pago pela guerra dela. Sem a habilidade de conversão de máquinas, a pequena rebelião dela sucumbiria no deserto. Ela teve a ajuda dos filhos de Prometeus. Máquinas convertidas para derrubar o Hekarro. Em troca de auxílio no ataque à base, o orgulho dela criou a ilusão de que poderia sair ilesa dessa batalha. E sem nem saber a quem os tais filhos de Prometeus realmente obedecem. Ainda que Silence seja brilhante, ele continua subestimando você. Esse erro de cálculo nos ajudará a extrair Beta e Gaia bem debaixo do nariz dele. Enquanto inúmeros Tenekth morrem do lado de fora. Você conheceu a Elizabeth? Como ela era? A Liz era tudo o que ela era. Você também é. E mais. Sua perspicácia, sua determinação, sua bússola moral. Você tem as maiores qualidades dela e se apropriou de todas de forma única. Não tô perguntando de mim. Me fala da Elizabeth. Como ela era de verdade? A resposta mais honesta é que não sei realmente. Durante todo o tempo que passamos juntas, ela manteve uma parte dela afastada de mim. Foi assim, desde que nos conhecemos. Quando vocês se conheceram, ela era como? Distante? Fria? Não fria. Não exatamente. Houve um encontro em Paris sobre aprendizado de máquina. Um assunto delicado na época, porque as autoridades regulatórias estavam fechando o cerco contra IAs. A Liz deu o discurso inaugural. Ela já era renomada por conta do trabalho dela na área de retomada ambiental automatizada. Mas, na fala dela, ela estava começando a vislumbrar o passo seguinte. Um sistema gerido por IA que não apenas seguiria uma programação, mas que se responsabilizaria pela sua esfera de influência. Zelando pela vida. Não só seguindo ordens. Coisas revolucionárias. Fiquei fascinada. Eu desejava conhecê-la já há algum tempo. Eu a observei durante a palestra. Ela falava com uma autoridade moral, uma empatia. Mas depois disso, ela se retraiu. Era nítido que toda aquela admiração a deixava desconfortável. Como se aquela palestra tivesse um custo imenso. Não quis importuná-la, então decidi abordá-la cautelosamente. Como decidiu abordar a Elizabeth depois da palestra? Eu escolhi o momento certo. A manhã seguinte à palestra, assim que ela retornou à conferência. Ela tinha acabado de tomar café. Bem disposta, calma.
Era como se ela tivesse se preparado para a ofensiva de seus pares. Perguntei se poderia acompanhá-la. Então, fiz uma pergunta sobre a palestra que julguei ser bem astuciosa. A resposta dela me mostrou que não era. Mas ela foi bem receptiva. Como se nós já tivéssemos sido apresentadas. Já estávamos conversando há um tempo quando eu notei que ela sabia exatamente quem eu era. Fiquei totalmente sem palavras. Eu fiz a minha fortuna com tráfico de segredos e me esforçava muito para manter o meu anonimato. A Liz era assim, eternamente um passo adiante. Essa reunião era uma espécie de metáfora da nossa amizade. Ela demonstrava me conhecer muito melhor do que eu a ela. Acho que eu sei como é. Primeiro Val. Agora Hekarro e os Tenekth. Seu plano poderia dizimar toda a tribo. Deve ter outro jeito. Eu compreendo totalmente o desespero da nossa situação, mas eu garanto que não há outra forma. Pense no Zero Dawn. Elizabeth se sacrificou. Às vezes muitos têm que morrer para surgir o novo. Se parecer impossível, olhe além. Peraí. O canal de dados. Ele ainda existe, não é? Abre ele pra mim. Quero falar com a Beta. Impossível. Podem nos detectar. Vale a pena o risco. Tem outra solução e nessa os Tenekth sobrevivem. Mas nós não. Se os outros... Se quer ajudar mesmo, abre. O que estão fazendo com ela? Dissociação de realidade virtual. A fusão manual de Hefesto demorará horas e mais horas de trabalho metódico e tedioso. Se ela se negar a cooperar, eles têm uma simulação que causa uma sensação de desespero. Beta, pode me ouvir? Você tá viva. Estão de olho em mim. Eu não consigo manter essa projeção por muito tempo. Você devia ter me matado. Não. Não, olha pra mim. Eu vou buscar você. Eu prometo. Ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco e trabalhe na fusão. Eu acho que consigo fazer. Te chamo de novo quando for a hora. Consegue esperar? Se você estiver vindo me buscar, eu aguento qualquer coisa. Beleza. Eu fiz o que você pediu. Agora eu acho que você tem que me explicar o seu plano. Vou tirar o exército do Silence de jogo. Não preciso dele. Só da arma que ele fez pra desativar seus escudos. E como você planeja fazer isso? Apelando à razão? Sem a Regala e os rebeldes, ele não vai ter escolha. Seremos a única opção. Única opção pra quê? Hã? O que disse a ela? O quê? Digamos que é segredo de irmãs.
Seremos a única opção do Silence para invadir a base. Te conto o resto depois. Mas antes tem umas coisas que eu preciso fazer. Ah? E que coisas seriam? Sepultar o meu amigo. E depois eu vou usar a conversão que a Beta me deu no Gemini para dar um fim na rebelião da Regala. Pelo ar. Peraí. Já que você insiste em fazer do seu jeito, eu sei de uma coisa que vai ajudar a fazer uma entrada triunfal diante dos Tenekth. Os titãs da classe Horus ainda possuem baterias eletromagnéticas como parte do arsenal deles. Lance uma delas no exército da Regala e eles terão uma grande surpresa. Então vá, faça o que precisar. Eu vou à sua base se você convencer Silence a negociar conosco. Se não. Quando? Erend, tá aí? Eloy? Eloy, é você mesmo? É, sou eu. Onde tá todo mundo? Voltamos pra base. O que aconteceu? Talvez seja mais fácil explicar pessoalmente. Vou pra aí assim que eu puder. Tá bom. Vamos te esperar aqui. É bom ouvir sua voz, Eloy. Bom, pessoal, e depois dessa conversada toda, Horizon tem muita história, tem muita conversa para ouvir. É meio arrastadinho, mas é isso aí que tem. Depois desse converser todo, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ter que dar uma melhorada, ver se eu consigo achar essa ave tempestade para dar uma melhorada nesse set. E quando eu for fazer a missão principal... A rede do seu foco. Ótimo. Os outros Inits não podem ouvir, né? Claro que não. E eles não sabem nada da sua base, caso tenha alguma dúvida. Enviei os dados das baterias Horus que você pode usar contra as forças da Regala. Avise quando estiver pronta para obter uma delas. Entendido. E quando eu for voltar para a missão principal, eu volto com vocês. Então, para quem ficou até aqui, valeu e fui.